Olá, este é o Francotech Cast, o seu podcast sobre tecnologia, programação, novidades do mercado e muito mais. Nos acompanhe e não perca nossos assuntos, debates, resenhas e críticas sobre diversos temas. Então, vamos lá. A gente ouve falar de inteligência artificial o tempo todo, né? Ela promete mudar completamente o nosso mundo. Mas, lá no mercado financeiro, tem uma pergunta de trilhões de dólares no ar. Será que a gente está vivendo a maior bolha especulativa desde a bolha da internet? De um lado, a gente viu um otimismo que parece não ter limites. Do outro tem alguns sinais de alerta que a história já nos ensinou que é bom não ignorar. A gente vai tentar entender os dois lados dessa moeda. Para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, vamos começar com um número que é até difícil de imaginar. 5 trilhões de dólares. A Nvidia, sabe, a empresa que faz os chips que são tipo o cérebro por trás dessa revolução toda, por um breve momento, se tornou a primeira empresa da história a valer tudo isso. Só para ter uma ideia do que significa, é mais de 5 vezes o valor de todas as empresas da Bolsa Brasileira somadas. É um valor absurdo. E olha, não é só a Nvidia não. Outras empresas que estão nessa onda da IA, como a Palantir, por exemplo, estão valendo 400 vezes o lucro que elas geram. O que isso quer dizer na prática? Pensa comigo. Se a empresa continuar lucrando exatamente o que ela lucra hoje, o investidor levaria 400 anos para ter o dinheiro investido de volta. É uma aposta muito, mas muito otimista no futuro, né? E aí, quando a gente vê esse crescimento todo, esses valores que parecem de outro planeta, fica aquela pulga atrás da orelha. Ué, será que a gente já não viu esse filme antes? A história do mercado financeiro está cheia desses momentos de euforia total em que uma nova tecnologia aparece, captura a imaginação de todo mundo e os preços vão para a estratosfera. E a resposta para essa pergunta talvez esteja exatamente aí no passado. Sabe aquela frase "dessa vez é diferente"? Então, a história dos mercados é quase um cemitério para ela. Vamos dar uma olhada em algumas das maiores bolhas da história para ver se a gente encontra algum padrão, alguma coisa que possa nos ajudar a entender o momento atual. A primeira grande bolha que a gente tem registro é de quase 400 anos atrás, lá na Holanda. E o motivo era tulipas. Sim, a flor. Ela virou um símbolo de status tão poderoso que um único bulbo de uma tulipa rara chegou a valer mais do que uma mansão em Amsterdã. As pessoas vendiam casa, vendiam tudo para entrar nesse mercado. Até que um dia a confiança sumiu e os preços desabaram, levando um monte de gente à falência. O ponto crucial aqui é o seguinte: o problema nunca foi a tulipa. A flor continuou lá, bonita como sempre. O problema foi o preço que as pessoas toparam pagar por ela. Agora, um exemplo mais recente, a bolha.com, no final dos anos 90. A narrativa era que a internet ia mudar o mundo. E ela estava certíssima, a internet de fato mudou o mundo. O erro foi achar que qualquer empresa que tivesse um .com no nome era uma mina de ouro. A gente viu empresas que nunca deram um centavo de lucro valendo bilhões de dólares. E quando a euforia acabou e a realidade bateu na porta, o mercado quebrou. A lição foi dura. Uma tecnologia ser revolucionária não quer dizer que todo investimento nela vai ser bom. E sabe quem assistiu a essa loucura toda de camarote? O investidor Warren Buffett. Na época, todo mundo tirava sarro dele, chamavam de dinossauro, diziam que ele não entendia de tecnologia. E a lógica dele era bem simples: eu não invisto naquilo que eu não entendo. Quando a bolha estourou, ele não só provou que estava certo, como tinha um caminhão de dinheiro para comprar empresas incríveis a preço de banana. Certo, já olhamos para o passado. E agora? O que está fazendo com que gente muito experiente, como o Michael Burry, aquele cara do filme A Grande Aposta, que previu a crise de 2008, esteja soando o alarme de novo? Que sinais de alerta eles estão enxergando nesse boom da inteligência artificial? Uma das maiores preocupações tem um nome meio técnico: financiamento circular. Parece complicado, mas a ideia por trás é até que simples. É um ciclo de dinheiro que pode ser bem problemático e que talvez esteja inflando a percepção de que a demanda pelo setor é maior do que ela realmente é. Funciona assim, ó. Passo 1. Uma gigante, tipo a Microsoft, investe bilhões numa startup de IA. Passo 2. Essa startup pega esse dinheiro e usa para comprar o quê? Chips da Nvidia e serviços de nuvem da própria Microsoft. Passo 3. Com isso, as vendas das gigantes aumentam, o lucro delas sobe e o valor das ações também. O ciclo parece perfeito, né? Mas a pergunta que fica é: quanto dessa demanda é real? E quanto é só o dinheiro das próprias gigantes dando uma volta e voltando para casa? É um motor de crescimento ou é só uma ilusão de ótica? E não é só uma questão de dinheiro, não. Existem problemas físicos bem reais. Pensa só, praticamente todos os chips mais avançados do mundo, o coração da IA, são fabricados por uma única empresa, a TSMC.
num único lugar do planeta, a ilha de Taiwan. E como a gente sabe, Taiwan vive uma tensão política constante com a China. Ou seja, toda a corrida da IA, essa revolução inteira, depende de uma única ilha. É quase um castelo de cartas construído em cima de um único ponto de falha. E tem mais. Inteligência artificial consome uma quantidade de energia colossal. O próprio CEO da Microsoft já disse que o maior problema para o crescimento da IA não vai ser a falta de chips, mas a falta de energia. A estimativa é que a demanda por energia dos data centers de IA pode quadruplicar na próxima década. A pergunta é, de onde vai vir tanta eletricidade? É uma pergunta de trilhões de dólares que, por enquanto, ninguém tem uma resposta muito clara. Juntando tudo isso, o que caras como Michael Burry fazem? Eles não só alertam, eles apostam dinheiro de verdade contra essas empresas de IA. Ele está enxergando uma repetição de tudo que já aconteceu antes e, assim como ele fez em 2008, está se posicionando para ganhar dinheiro se o mercado cair forte. Para ele, a melhor jogada talvez seja nem entrar na festa. Ok, o cenário dos céticos parece bem preocupante. Mas e se dessa vez for realmente diferente? Para cada pessoa que alerta para uma bolha, tem outra que diz que a gente está só no comecinho de uma revolução tão grande quanto a internet. Então, vamos ouvir agora o outro lado dessa história, o lado que defende que isso não é bolha nenhuma. A maior diferença de todas, uma palavra: lucro. Lembra das empresas da bolha da internet que só queimavam dinheiro? Pois é. Agora, as empresas que estão no centro do furacão da AI, Microsoft, Google, Nvidia, são verdadeiras máquinas de fazer dinheiro. Elas não são só uma promessa para o futuro. Elas têm produtos de verdade, receita de verdade e lucros absurdos, agora. O outro ponto fortíssimo é a velocidade com que as pessoas estão adotando a tecnologia. Lá em 2000, no auge da bolha.com, só 4% do mundo usava a internet. Hoje, mais de 12% da população do planeta já usa alguma ferramenta de IA. Essa adoção em massa e super rápida mostra que a tecnologia está entregando valor de verdade para as pessoas, aqui e agora. E o próprio mercado parece estar mais maduro, mais cauteloso. Durante aquela loucura da internet, centenas e centenas de empresas abriam capital na bolsa todo ano. Era uma euforia geral. Hoje, esse número é quase 10 vezes menor. Isso pode ser um sinal de que, apesar de ter muito otimismo focado nas grandes empresas, a gente não está vendo aquela febre especulativa generalizada que vimos no passado. A própria Nvidia, que está no olho do furacão, obviamente se defende. Eles rebatem as críticas uma a uma. Dizem que os chips deles têm uma vida útil longa, que a história do financiamento circular é um exagero e que a liderança tecnológica deles, construída em cima de um ecossistema de software próprio, é sólida e difícil de ser alcançada. E aí a gente chega no impasse. Estamos presos entre dois mundos. De um lado, a narrativa de uma revolução tecnológica que vai mudar tudo. Do outro, um monte de sinais de alerta que são muito parecidos com os de outras bolhas que estouraram no passado. Como é que a gente coloca essas duas coisas na balança? O CEO da Nvidia, o Jensen Huang, resumiu essa tensão de um jeito perfeito. Numa reunião interna, ele basicamente disse que a empresa está numa sinuca de bico. Se os resultados são ruins, o mercado diz, tá vendo? A bolha vai estourar. Se os resultados são excelentes, o mercado diz, tá vendo? Estão inflando ainda mais a bolha. É uma situação em que, não importa o que aconteça, a desconfiança continua lá. E os avisos continuam aparecendo. Tem um indicador famoso, o indicador Buffett, que compara o valor total da bolsa com a economia do país. Ele está acima de 200%. É um nível que nunca foi visto antes, nem na bolha da internet, nem na crise de 2008. É como se fosse um termômetro mostrando que a febre do mercado como um todo está historicamente alta. No final das contas, a questão não é se a inteligência artificial é revolucionária, porque sim, ela é. A verdadeira pergunta é se os preços que o mercado está pagando hoje já refletem não apenas essa revolução, mas uma versão perfeita dela sem nenhum problema no caminho. A gente está investindo numa nova era de inovação ou está simplesmente pagando o preço da euforia? A história mostra que a linha entre essas duas coisas é muito fina, e só o tempo vai dizer de que lado dessa linha a gente está agora. E esse foi mais um episódio do Franco TechCast. Nos siga nas nossas redes sociais, comente e ajude a elevar o debate e levar o assunto para cada vez mais ouvintes. E não perca os próximos episódios. Um abraço e até mais!